Salve galera, tudo bem? Hoje é dia de falar de um livro muito importante da literatura brasileira que é Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, de 1922. Fique comigo até o final desse vídeo porque vai valer a pena, eu garanto, e literatura é com Alencar. Bom, sobre o autor, nós já falamos algumas vezes aqui no canal, não sei se você já assistiu ao vídeo da Semana de Arte Moderna, também sobre Macunaíma, fizemos aí uma apresentação toda especial. Lá você encontra informações sobre esse paulistano que nasceu no século XIX, faleceu no século XX e que foi um homem múltiplo, de múltiplas habilidades e muitos estudos. Ele foi, além de escritor, jornalista, crítico, ele foi também musicólogo, fotógrafo, folclorista. A estreia dele como escritor, como poeta, foi em 1917 com o livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Inclusive, ele publicou com o pseudônimo de Mário Sobral. Então, alguns anos depois, após inclusive a Semana de 22, é que vai sair Pauliceia Desvairada. Sempre é bom lembrar que o Mário, juntamente com o Oswald, foi responsável pela organização desse evento que ficou para a história da nossa arte, da nossa literatura, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em fevereiro de 22. Neste mesmo ano, sai o livro sobre o qual a gente está falando aqui, que consolida os ideais modernistas para a arte, para a literatura, essa coisa da valorização, por exemplo, do cotidiano. Com isso também trazer à tona a linguagem brasileira popular que é falada pelas pessoas nas ruas. Tudo isso que já tinha sido pensado, idealizado, discutido, debatido lá entre os modernistas da semana, agora tudo isso vai estar materializado nesse livro. Além disso, nós vamos ter 22 poemas, olha só o número 22, que significativo. E eles têm uma estrutura bastante livre. São poemas com versos livres, que é quando não há aquele padrão de métrica tradicional, sabe? Que você encontra muitas vezes nos sonetos, 10 sílabas poéticas. Além disso, nós vamos encontrar outros elementos importantes para os modernistas na construção da sua arte, da sua poesia. A ironia, a irreverência. O Mário de Andrade vai falar de São Paulo, Pauliceia Desvairada, gente. Então, é São Paulo, né? E desvairado é algo louco, algo que foge dos padrões. Então ele vai trazer tudo isso, uma certa graça, um certo humor, sem contar que a estrutura dos poemas também é uma estrutura mais livre. Os versos livres, não há aquele padrão de métrica tradicional, tudo decassílabo. As rimas também não vão ser convencionais. Isso não quer dizer que não vamos encontrar sonoridade. Tem sim uma musicalidade muito interessante, aliterações, assonâncias. Só o que os modernistas não querem é trazer algo que já havia, eles querem eles mesmos pensar no seu formato, no seu som. E em geral são poemas curtos, também bastante fragmentados, interrompidos. Tudo isso faz lembrar a ideologia futurista. O futurismo é a primeira vanguarda europeia trazida pelo Oswald de Andrade para o Brasil ainda lá no início da década de 10. E na escrita, os futuristas lá do Filippo Marinetti pregam exatamente a rapidez e a liberdade, tudo que nós encontramos aí na Pauliceia Desvairada. A velocidade dos versos e as interrupções podem ser conectadas com a própria cidade de São Paulo, que no início do século XX estava se tornando um lugar caótico. Então muitos imigrantes chegando, imigrantes italianos. Inclusive a gente vai encontrar no poema várias expressões, palavras em italiano, porque eles vinham aos montes, né, de navios para trabalhar nas fábricas ou nas plantações de café. Então a cidade estava em ebulição.
muito crescimento, urbanização, e esses versos aí, né, muito fragmentados do Mário, harmonizam com esse clima urbano. Antes de começar o livro, nós temos lá o prefácio interessantíssimo, que tem todo um jeitão de manifesto. As vanguardas, elas começavam com um manifesto, no Brasil também houve vários, como o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, e logo no início do manifesto nós temos o quê? Está fundado o desvairismo. Aí o autor já adianta que os leitores podem ficar meio assustados, meio assombrados com essa nova possibilidade de poesia. Ele fala também da influência vanguardista entre os modernistas, mas influência. Ele fala aqui que não é cópia, não é simplesmente trazer os ideais, trazer a concepção vanguardista para cá sem nenhum tipo de filtro. Há pontos de contato, porém, sempre foi importante para os modernistas misturar aquilo que vem de fora com elementos daqui. Isso vai ser a base do pensamento do Oswald lá no manifesto que nós comentamos aí, feito a partir do Abapuru, da Tarsila do Amaral, em 1928. No prefácio, ele também fala sobre a questão do formato do poema, de métrica, de rima, tudo com mais liberdade. Ele sai em defesa da língua brasileira, que para ele é muito bonita, é muito sonora e tem que ser trazida para a arte. Não é preciso fazer literatura com aquela linguagem, com aquele vocabulário incomum. Não é qualquer coisa que tem o direito de virar poesia. Agora a gente vai romper, vai quebrar. Aliás, quebra, rompimento sempre é algo que combina com o modernismo e também com as vanguardas europeias. O primeiro poema se chama Inspiração. E olha como ele começa. São Paulo. É um poema muito carregado de reticências, né? Porque ele fala São Paulo, comoção da minha vida. É alguém que está bastante comovido e não consegue nem se expressar direito. Parece que ele vai meio que falando em soluços. Então muitas interrupções, muitas pausas, como a gente estava falando anteriormente. É um livro que tem sim um caráter bastante fragmentado. Mas atenção, ele não vai falar da cidade dele de um modo idealizado. Aliás, os modernistas, eles são nacionalistas, mas nunca daquele jeito romântico, aquela coisa lá da canção do exílio. Aqui vai ter sim um enaltecimento das coisas nacionais, mas sempre com um pontinho, sempre com um toquezinho de crítica. A gente vai num clima meio agridoce. Então, por exemplo, em Inspiração, nós temos aí alguém, um eu lírico comovido com a cidade dele, ao mesmo tempo que ele fala de elegâncias, de perfumes de Paris, a burguesia aparecendo. A burguesia acaba sendo bastante criticada pelo Mário de Andrade no livro como uma instituição, digamos assim, retrógrada, individualista, materialista, pouco visionária, pouco ligada às novidades, olhando mais para o próprio umbigo do que para frente. Depois você tem o poema O Trovador, que já esteve na prova do Enem. Aqui nós temos aquele verso bastante conhecido: sou um tupi tangendo um alaúde. Um tupi, um indígena, tocando um alaúde, que é aquele instrumento utilizado pelo trovador lá nas cantigas trovadorescas medievais. O que aparece é uma preocupação dos modernistas, que é falar sobre a etnia, questões étnicas, as misturas de raça no Brasil. Lembra do Macunaíma, do Mário de Andrade? Macunaíma é um indígena preto e que acaba virando branco. Nós somos constituídos pelo sincretismo, pela mistura, pela miscigenação. E essa mistura toda vai fazer emergir um novo ser que é o brasileiro. Outro poema que nós podemos destacar é Os Cortejos. Aqui tem uma expressão que eu acho maravilhosa do Mário de Andrade, que é a grande boca de mil dentes, referindo-se a São Paulo. Então veja que a cidade, ela é agressiva, ela engole as pessoas, devora os homens com a sua voracidade de um lugar que cresce
assustadoramente. Dá uma olhada só nessa passagem. Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Esses homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos, parecem-me uns macacos. Os homens são iguais e desiguais. Me faz lembrar aquele quadro da Tarsila do Amaral, Os Operários. Se você der uma olhadinha lá, você vai perceber que são operários diferentes. Cada um tem a sua individualidade, mas eles acabam sendo massificados, eles acabam sendo todos reprimidos no mesmo sistema, que é um sistema opressor. Vai aparecer também, já nesse livro do Mário de Andrade, a questão da diferença ou das diferenças de classes, né? A questão das disparidades sociais que são inerentes, acabam sendo inerentes aos grandes centros aqui no Brasil, quer dizer, as cidades crescem, se desenvolvem, só que não conseguem levar todo mundo na mesma sintonia e isso acaba criando abismos sociais. De política, o nosso autor também fala. Nós temos lá o poema O Rebanho, no qual ele comenta sobre os deputados que são eleitos e que devem representar o povo. Eles são símbolo de esperança para o povo, né, que eles vão lutar pelo serviço público e tal. A cor da esperança é verde, essa palavra é repetida no poema, porém, quando eles estão no poder, aos poucos eles vão se transformando. Mas os deputados, chapéus altos, mudavam-se pouco a pouco em cabras. Transformam-se em animais que vão pastar bem pertinho ali do palácio do senhor presidente, como diz o texto. E é interessante porque vai aparecer ali, minhas alucinações. Então nós temos um eu lírico meio alucinado, meio louco, meio desvairado. E quando é assim, as pessoas também podem falar, porque tudo que elas falam é aceito ou não é levado tão a sério. Desse jeito ele pode fazer uma crítica bastante contundente, escondido atrás de um eu lírico que está só alucinando. Temos um poema neste livro, que é um pouquinho mais longo, e que chegou a ser declamado durante a semana de 22, causando um burburinho bastante interessante. Estou falando de Ode ao Burguês, que obviamente é uma ironia, que afinal de contas uma ode seria uma homenagem a alguém e o burguês não é homenageado aqui, ele é bastante atacado. Se você falar bem rapidinho, ódio ao burguês, ódio, vira ódio. E a palavra ódio depois vai aparecer no poema. Olha como ele começa. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Quer dizer, o homem níquel só pensa em dinheiro, excessivamente materialista, o homem curva. Se você anda curvado, você anda olhando para baixo, olhando para o próprio umbigo. E a questão aí do burguês é também por causa da disparidade social, como nós comentamos, mas sempre bom lembrar que acaba sendo aí uma camada da sociedade pouco interessada em novidades, principalmente novidades artísticas, já que o interesse aí é mais monetário. Entendeu? Então nós temos algo sociológico, algo artístico. Nesses dois quesitos, o burguês irritam o nosso escritor. E olha só como ele termina o poema. Aí fica muito explícito que ode não é ode. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de giolhos. Giolhos, no caso, de joelhos. Como é o domingo de um burguês paulistano lá do início do século XX, segundo o nosso Mário de Andrade? Isso está no poema Domingo, no qual ele começa inclusive falando sobre a missa. Missas de chegar tarde em rendas e dos olhares acrobáticos. Então veja que as pessoas vão à missa em rendas e aí existem os olhares acrobáticos.
quem fica olhando, acompanhando aqueles que passam, aqueles que estão lá. Então é muito importante ir bem vestido para manter as aparências, algo que no Brasil sempre foi muito importante. Mais do que ter, é mostrar que tem. Então a missa, ela deixa de ser algo aqui espiritual, religioso, e se torna mais um evento social, um evento aí de aparências, segundo o poema. E no final dos versos, ele repete futilidade, civilização. A civilização, a urbanização, o crescimento está ligado à futilidade. Depois vem à tona uma outra prática do burguês, que é ir assistir ao futebol no domingo. Ele cita inclusive no poema o Clube Paulistano, que foi o primeiro clube brasileiro que excursionou pela Europa em 1925, fez muito sucesso. A partir daí, o Brasil começa a ser chamado de o país do futebol, lembrando que o futebol no início não era um esporte para as classes mais populares. Aos poucos ele foi se popularizando, mas aqui então é o burguês que vai assistir. Depois ele fala também da questão dos automóveis, que começam a aparecer na metrópole. Automóveis fechados, figuras imóveis, o bocejo do luxo, enterro. O livro encerra com um texto complexo chamado As Enfibraturas do Ipiranga. Enfibratura tem a ver com fibra, tem a ver com força. Do Ipiranga, nós podemos associar aí ao rio Ipiranga, às margens do Ipiranga, fazendo uma alusão à nossa independência, lembrando que em 1922 comemorava-se o centenário da independência. Já me perguntaram se essas enfibraturas são uma peça de teatro. Não. O próprio autor deixa claro pra gente que é um oratório profano. Oratório é uma espécie de composição musical do qual participam solistas, coro e orquestra. É como se fosse uma ópera, mas não há aquela encenação, aquele cenário, o figurino também. Acaba sendo mais simples. É música. Basicamente, normalmente é algo apresentado num ambiente religioso, na igreja. Aqui não é, aqui é profano, que nós vamos falar de São Paulo, mais especificamente da região ali do Vale do Anhangabaú, onde está o Teatro Municipal, local da semana de 22. Esse texto, esse oratório, ele é composto de diversas vozes que vão encenar o caos que era São Paulo aí na década de 20 e vão encenar, quer dizer, o texto, ele vai ter a estrutura acompanhando todo o resto do livro, com versos livres, com uma rima também que não é tradicional, com muitas fragmentações, com muitos recortes. É aquele clima, aquela vibe da arte da poesia modernista. Vamos então às vozes, às personagens desse oratório. Primeiro, os orientalismos convencionais. Eles representam os escritores e os artistas de antigamente, os passadistas, quase como se fossem aí os parnasianos criticados lá no poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que foi declamado durante a semana. Somos os orientalismos convencionais, os alicerces não devem cair. Não vamos deixar de lado os alicerces, aquilo que é mais tradicional, aquilo que é mais convencional, como o próprio nome aí desse pessoal diz, que isso é mais equilibrado. Mais personagens? Senectudes tremulinas. Senectudes tem a ver com velhice, são velhos, burgueses, mais uma vez a crítica do Mário de Andrade a essa classe social. Quem são estes homens, maiores, menores? Como é bom ser rico. Os sandapilários indiferentes representam aqueles que são mais pobres. Inclusive, eles quase não falam, eles só têm uma pequena fala no texto. Vá de rumor, esta gente que não nos deixa dormir. Antes, e Lucevin Lestelle de Puccini, ó, pé de anjo, fora, fora o que é de despertar. Eles reclamam por causa do barulho, por causa do rumor
aqui do oratório ou de São Paulo, que afinal de contas eles precisam dormir, são proletários, têm que trabalhar no dia seguinte. O fato também de eles quase não falarem é bastante significativo, porque as pessoas mais simples, historicamente, não têm vez, não têm voz. Juvenilidades auriverdes são os próprios modernistas. Auriverdes, amarelo, verde ou dourado e verde representando a bandeira do Brasil, o nacionalismo tão importante aí para o modernismo. Cães, piores que cães, somos as juvenilidades auriverdes, vós, burros, malditos, cães, piores que cães. Então nós temos aí os modernistas bastante agressivos contra os cães, que podem ser os burgueses, podem ser os passadistas. Por último, Minha Loucura, que parece uma metáfora, uma alegoria do próprio poeta, do Mário de Andrade, que se coloca próximo às juvenilidades, aos auriverdes, aos modernistas. Obviamente, ele é um componente muito importante para esse grupo. Todos os outros participantes são aí coletivos, como vocês estão vendo, então são várias vozes que compõem. Porém, aqui nós temos um solista, porque Minha Loucura é uma figura só que se mostra, em relação a São Paulo, até um pouco otimista. Sim, está caótica, mas a Minha Loucura está prevendo bons frutos para essa grande capital, né, para essa metrópole que é, hoje em dia, a maior cidade brasileira, uma cidade que tem as suas vantagens, muito rica, culturalmente muito interessante, mas que traz aí no seu bojo também bastante desafio social, né? Muita desigualdade. Beleza, minha gente? Esse é um livro que merece ser lido em qualquer momento para que a gente entenda mais sobre a arte brasileira, com toda a sua mistura, com todo o seu sincretismo, para que a gente entenda também a dinâmica dos grandes centros e para que a gente possa aproveitar uma literatura complexa e de muito boa qualidade. Valeu, gente! Até a próxima!